Nas cidades brasileiras, ainda existem milhões de habitantes que não usam ônibus, metrôs ou trens por falta de dinheiro para pagar a passagem. A grande demanda reprimida tem fomentado diversas mobilizações populares pelo direito à mobilidade. Mas essa realidade está mudando em um número crescente de cidades que adotaram a tarifa zero. Projetos em discussão na Câmara dos Deputados querem tornar a tarifa zero uma política nacional, embora financiá-la em grandes centros urbanos ainda seja um imenso desafio. Eu moro no Céu Azul e trabalho no plano piloto. Eu pego 3 ônibus. Eu pego o circular para chegar até na Santa Maria. E quando chegar na Santa Maria, eu pego o expresso, né, para a rodoviária. E chego na rodoviária, eu pego o outro que é para ir para L2. Então são 2h30, 3 horas para ir ou mais. E para voltar do mesmo jeito. Se o transporte fosse gratuito, de boa qualidade, eu estaria economizando uns 120, 130 ou até mais. Eu moro perto do centro, mas eu trabalho próximo à saída de Lusiânia. Então, eu acordo cedo, né? Depois eu acordo meu filho para agilizar ele para ir para a escola, né? Me arrumo ele. E assim que ele fica pronto, o pai dele passa aqui, né? O pai do Rabi, que é meu filho, passa e leva ele para a escola. E aí depois eu termino de me organizar, minha marmita, minhas coisas e vou trabalhar. Por conta dessa rotina de matinal, de deixar o Rabi na escola, meu filho na escola e dar tempo de fazer tudo, eu vou de mototáxi, né? Eu entro às 8 no meu trabalho, né? Na volta, eu retorno para minha casa de transporte público gratuito. Se eu não tivesse o dinheiro da passagem sobrando, eu ia ter que vender, arrumar alguma coisa para vender todo mês. O elemento central para que hoje 116 cidades tenham tarifa zero, milhares de cidades no Brasil estejam discutindo a implementação dessa política, o principal elemento que constituiu tudo isso, na nossa leitura, foi a existência de amplos movimentos sociais, não só o movimento Passe Livre, que lutaram e instituíram o transporte como direito no Brasil. Certamente, os outros elementos tiveram um peso muito grande. A crise de financiamento do sistema de transporte coletivo, a uberização, a própria crise social e crise econômica do país, com muitas pessoas na pobreza, a própria pandemia, que dificultou empresas lucrarem por meio da tarifa, porque reduziu muito o número de usuários. Muitas pessoas veem como um problema o fato de que quando a tarifa zero é implementada, o número de pessoas usando o transporte triplica, duplica. A gente vê isso com muitos bons olhos, quer dizer que a população está com uma demanda reprimida de circulação na cidade. Essa demanda reprimida ela tem a ver com alguns elementos, né? Mas principalmente, na nossa leitura, com o fato de que o transporte coletivo, no caso brasileiro, ele é um elemento de dominação das formas de circulação da população e de exclusão. O direito de ir e vir, ele tem que ser público, gratuito e universal. E o fator econômico, ele não pode ser um determinante para impedir que isso aconteça. E realmente isso está acontecendo. Nós temos milhões de pessoas que deixam de se deslocar de um ponto para outro em função dessa questão econômica. Isso implica em falta de acesso a empregos, em falta de acesso à educação e falta de acesso à cultura. Ele é um programa recente, né, o transporte gratuito. No início não tinha tantos, né, passava menos, né, em quantidade,
Mas agora até que tem bastante. No horário que eu pego, que é a partir das 17 da tarde, eles até que passam com uma frequência maior. Os municípios sozinhos hoje não têm verba, recursos e condições de financiar com rapidez toda a melhora que o transporte coletivo precisa. Por isso é necessária uma verba federal e uma verba estadual. Fundamentalmente, o que nós estamos lutando é pela constituição de um sistema único de mobilidade, pela refederalização do sistema de mobilidade e transporte do país. O Sistema Único de Mobilidade faz parte desse esforço tremendo, né, que com nossa redemocratização surgiu no sentido de otimizar serviço público, né? Da mesma maneira que a gente recuperou o sonho do SUS, do Sistema Único de Saúde, outros sistemas únicos que servem ao povo estão no horizonte. A execução, possivelmente, ela é mais municipal do que federal e estadual. A execução do sistema metroviário, por outro lado, dos sistemas sob trilhos, normalmente tem uma participação estadual grande, né? Então é relevante o vínculo estadual nesse sentido, a responsabilidade estadual de tributação, de taxa de gestão. E do ponto de vista federal, é um financiamento federal, formas federais de organização e estímulo da mobilidade. Quem que eu acho que tem que pagar a conta? Primeiro, todos, através dos impostos, porque é um serviço público que todos têm que ter acesso, assim como a saúde, a educação, a pavimentação adequada, uma assistência social, um parque bem cuidado. O outro é o empregador. Eu defendo um fundo para depositar o Vale Transporte nesse fundo, para o empregado não só ter o benefício de ir ao trabalho e voltar ao trabalho para casa, mas ele ter o benefício de 24 horas por dia. O terceiro, eu acho que é o usuário do carro. E a pessoa que usa o carro, ela usa 7 vezes o espaço que ela mesma. Então, o fato dela usar o carro, ela está causando congestionamento, ela está causando poluição no ar, ela está criando, né, uma dificuldade para todos. Sem uma forma de financiamento diferenciado, um financiamento que não seja baseado no usuário, e sim que seja baseado no orçamento público, na tributação da parcela mais rica da população, o serviço ele não vai chegar ao seu melhor termo, assim, né? A gente só pensa no governo financiando, no grande capital financiando, não é verdade. Aí eu vou citar o exemplo indiano. O exemplo indiano, e você tem vários sistemas funcionando em determinadas províncias da Índia, baseada no pequeno capital da população local. A população local empresta dinheiro para si mesma. Eles fazem empreendimentos que eles prestam contas a si mesmos, às suas organizações cooperativadas. A mesma coisa se aplica à mobilidade. Se o transporte fosse mais ágil, né, fosse mais eficiente, eu sairia mais tarde para o trabalho, dormiria um pouco mais tarde. Né? E se eu acordar cedo, eu ia cuidar o quê? Das minhas plantas, adiantar alguma coisa em casa. Né? E para retornar, eu ia visitar meus netos, né? Eu ia visitar um parente, a minha mãe que mora no Ocidental, também só vejo às vezes de mês em mês, por causa do tempo que eu perdo, né? Retornando do trabalho. Aí às vezes chego cansada, vamos dizer que às vezes eu chego 9 horas, eu só tomo um banho e desmaio, quando eu me espanto o relógio já está despertando para eu retornar. Não lavei uma roupa, não fiz uma comida, né? Às vezes quero fazer um curso, não tem como. Já tentei várias vezes, me inscrevi, mas não teve, porque só chegava atrasada e deu em nada. O que um sistema único de mobilidade pode ter? Ele é descentralizado, ele envolve tecnologia local, gestão cooperativada, poupança local e ele é independente desse pesadelo bancário que atrapalha a saúde, atrapalha a habitação, atrapalha tudo. Nós entendemos que o ideal é a prestação direta do serviço. A concessão do serviço para empresas se demonstrou muito complicada na história brasileira por alguns motivos. Com a concessão,
vem também toda uma técnica que é baseada na extração de lucro das empresas, né? Por exemplo, temos o IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro, que é a forma como hoje basicamente é mensurado o transporte, é o principal indicador. Isso implica que a empresa vai tentar lotar o máximo possível o ônibus, porque quanto mais pessoas estiverem dentro dele, mais tarifas estão rodando. Então é mais lucrativo e é mais racional para uma empresa de transporte coletivo concessionária hoje ter um ônibus com 200 pessoas do que 2 ônibus com 100. Porque 2 ônibus com 100 são 2 custos de operação, certo? Então a fórmula de concessão, na maneira como ela ocorreu no Brasil, ela tem implicado numa piora do serviço. Eu acredito na prestação direta em termos de você ter um certo nível de auto-organização, você ter um certo nível de participação comunitária, você ter transparência instantânea de tudo que está sendo operado, né? Hoje nós vivemos o mundo do WhatsApp, o mundo do Instagram, o mundo das redes sociais. Qualquer prefeitura pode prestar conta diariamente do que gasta diariamente. Então, isso fomenta a confiança da participação e fortalece o sistema. Se o usuário participar, o risco de desvio é mínimo. A correção do sistema, porque a questão é a satisfação do usuário, vai ser muito maior. Então nós devemos estar atentos, não nos entregarmos aos empresários que dizem que vão tomar conta e têm competência. Mentira, porque eles engrossam o caldo com aquela camada de lucro, aquela camada de terceirização da própria competência. A tarifa zero ela é boa para a população, porque estimula uma forma de mobilidade que é mais sustentável, mais saudável e ataca uma segregação violenta da sociedade brasileira. Obriga você a fazer com que a cidade se adeque a esta nova realidade que é o número de viagens, a movimentação das pessoas, por isso que elas acabam se apropriando da cidade. E aí obriga, inclusive, o prefeito, o gestor, a fazer atividades culturais. Aliás, o próprio usuário ele começa a exigir que tenham mais atividades. Então, é uma cadeia produtiva, gera empregos, melhora na questão da saúde pública, melhora na questão social. Então, todos ganham. As cidades que implementaram tarifa zero têm relatado uma diminuição dos casos de emergência hospitalar e um aumento da saúde preventiva. Tem relatado aumento da renda e da circulação da economia, principalmente nos setores mais populares, ou seja, o dinheiro da tarifa se transforma em espetinho, se transforma em lanche, se transforma em almoço, se transforma em presentes para a família, né? Esse dinheiro ele volta para a economia, ele se reaquece. Eu pago aluguel, água, luz, internet, as despesas da casa, despesa de filho, família, farmácia. Então, assim, um salário e pouquinho, tudo sai muito apertadinho. Então, o dinheiro que sobra da passagem, que a gente fazendo os cálculos, né? Mas por volta de R$160, já é um dinheiro a mais que sobra para eu gastar no mercado, né? Comprar uma besteirinha pro meu filho. Deus me livre, guarde ele adoecer, já é um dinheiro que a gente já tem pensando assim, que vai ajudar. Se o transporte fosse gratuito, de boa qualidade, além do tempo que eu ia economizar, já daria para eu fazer um curso, né? Ou até mesmo ter um dia de folga. Até mesmo me arrumar mais, me cuidar, né? Fazer uma limpeza de pele e sucessivamente, né? A mulher tem muitas ideias na cabeça. Ideia que não falta, né? É isso.